Estou aqui para cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para dar a definição também de uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu com Jesus, e já vi muitas pessoas pedir a resposta de que por que Jesus foi batizado, e sendo que ele não tinha pecado. E que o batismo de João Batista pregava assim: eu vos batizo com as águas por sinal de salvação e por remissão de arrependimento de vossos pecados. Mas vem outro mais poderoso que eu, que batiza com fogo e Espírito Santo, que eu não sou digno de desatar nas correias das sandálias dos pés dele. Então já vi muitas pessoas falar: me dá a resposta aí, vocês aí que estão me ouvindo aí na internet, por que Jesus não foi batizado, sendo que o batismo era remissão dos pecados, Jesus não tinha pecado. Então eu queria falar para vocês, que Jesus, quando ele aproximou de João Batista para ser batizado, João falou: não, Senhor, eu que tenho que ir ao Senhor, não o Senhor vir a mim. Aí Jesus respondeu, falou: João, deixa por hora, cumpramos a escritura completa, a justiça completa. Aí fala que João cedeu, não ousou perguntar a Jesus por que ele ia ser batizado por ele. Porque Jesus falou: deixa que cumpramos a escritura completa, a justiça completa. Então, e outro também, que a Bíblia cita que toda criança no seio da mãe, ele é para ser pagão. E Jesus não era ser pagão, porque era pelo verbo divino que ele foi surgido. Mas ele surgiu num ventre de uma descendência do pecado, que era da tribo de Davi. Então a Maria tinha a mancha do pecado. Ela era virgem, mas ela nasceu com a mancha do pecado dos pais dela. Então o ventre dela também tinha a mancha do pecado, compreendeu? Então quando Jesus se fez homem no seio dela, ali no ventre dela, ele se fez homem, ele precisava de ter passado também pelo um batismo, como ele foi apresentado, todo primogênito do sexto masculino, ao 8º dia seria consagrado ao Senhor no templo. Como Jesus, quando estava com 8 dias de nascido, ele foi apresentado pelo velho semelhão, que era zelador da igreja, na igreja, para cumprir a profecia, compreendeu? Eu também fui apresentado com umas outras crianças que eram do pecado, foi apresentado. Por que ele foi apresentado? Porque Jesus era filho de Maria, mas Maria era filho da tribo de Davi, que era do pecado, compreendeu? Então foi por isso que Jesus precisou, não é porque ele tinha pecado, ele tinha a mancha do pecado da mãe e da descendência, que foi saído do pecado. É por isso que ele foi batizado. E também para dar exemplo ao mundo, para todo homem que nele crê, não esquivasse do batismo, porque ele também foi batizado, para o homem ver: não, mas Jesus foi batizado, também tem que passar no caminho que ele passou, porque Jesus diz que todo homem tem que passar no caminho que ele passa, porque ele diz que o que passar por outra porta é ladrão e salteador. Então isso aí é a resposta da remissão dos pecados e do batismo de Jesus Cristo. Você aí que está na internet e outras pessoas que quiser ouvir essa palavra aí, passa ela para os outros irmãos aí, até que chegue nessa pessoa que está desejando a saber por que Jesus foi batizado, e sendo que ele não tinha pecado, e o batismo cita remissão dos pecados. E como ele não tinha pecado, perguntou para que ele foi batizado. Ele está pedindo resposta. Compartilha e reparte aí no mundo inteiro, até que chegue nesta pessoa, esse personagem, para que ele tire isso da memória dele. Fala para ele assim, que ele lembre, ele tem que lembrar que Jesus era o Salvador. João falou que ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias dos pés dele, mas que ele vinha atrás dele batizando com fogo e o Espírito Santo. Então Jesus, para cumprir a profecia, ele entrou naquelas águas, não foi porque ele tinha pecado, mas Jesus nasceu da mancha do pecado de Maria, compreendeu? Maria era virgem? Era virgem. Homem nunca tinha usado Maria, nunca tinha usado, mas o pai de Maria tinha usado a mãe dela para poder adquirir Maria. Então foi por isso que Jesus tinha que ter uma purificação para lavar a mancha do pecado da descendência, que era da descendência de Davi, que ele veio na descendência de Davi. E a mãe de Jesus tinha a mancha do pecado do pai e da mãe, que era da tribo de Davi, que era do pecado também, compreendeu? Foi por isso que Jesus fez, para dar exemplo, para nós não escusar o batismo, para nós conhecer que ninguém que não passar pelas águas e pelo batismo da remissão dos pecados,
pecado, ele não entrará no reino de Deus. Porque senão não precisava de Deus ter mandado o mensageiro dele. E antes de eu mandar Jesus, ele falou assim para o profeta Isaías, dizia, eu mandarei o meu mensageiro, que endireitarei as veredas, todo monte e coleiro serão aplanados, tudo que for torto será direito, e todo homem verá a salvação de Deus. Então foi por isso que Deus mandou João Batista para endireitar as veredas dos homens, porque ninguém era batizado, mas ninguém entrava nos céus. Ninguém entrava nos céus. Era batizado no batismo da Igreja Católica, mas ele não entrava nos céus. Ele não entrava nos céus, porque não tinha Espírito Santo na terra para poder os padres batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só desceu na terra depois que Jesus subiu. Porque quando Jesus estava para subir, para ser entregue, ele diz assim, eu subirei ao Pai e vos enviarei um novo Paraclito, que o mundo não conheceis, mas vos conhecereis. O Espírito da verdade consiste vós dividir o pecado da santidade de Deus, da justiça, compreendeu? Então ele diz, se eu não for para meu Pai, o Espírito Santo, o Consolador, não virá a vós. Então os padres não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles consagravam a criança no 8º dia, mas não tinha essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu aos céus. Amém? Então isso eu estou pregando essa passagem aqui, porque eu vi pessoas na internet pedindo resposta, que como Jesus foi batizado no batismo da remissão dos pecados, sendo que ele não tinha pecado. Não, Jesus não tinha pecado, mas a mãe dele tinha. Compreendeu? Ah, mas Maria não tinha contaminado com o homem. Não tinha, mas ela nasceu do pecado do pai e da mãe. Compreendeu? E toda criança, quando está no seio da mãe, ele significa pagão. Para poder ele tirar o paganismo dele, tem que se apresentar a ele na parte da igreja, da religião, para que ele possa se tornar cristãos de Deus. Compreendeu? Então assim também ele cumpriu essa profecia. Como ele estava no 8º dia, que todo primogênito do sexo masculino seria consagrado ao Senhor no 8º dia, também Jesus foi levado por Maria e foi apresentado pelo velho semelhão, que era o zelador da igreja, e ele pegou ele e falou, Senhor, os meus olhos viu a salvação do mundo, agora deixa que teu servo vá em paz. E apresentou aquela criança. Ele não tinha pecado, e ele foi apresentado do mesmo tipinho das crianças pecadoras, para poder cumprir a profecia que foi mandado na terra. Então é isso aí, meu amado. Tire isso da sua memória, que Jesus não fez nada errado. Ele diz assim, não pensai vós que eu vim abolir a lei do meu pai e dos profetas. Eu vim para dar a verdade e a confirmação, afeiçoar mais ainda. Jesus não veio violar nada que era da lei do pai dele. Unicamente nós vamos ser salvos pela graça de Jesus, porque pela lei todo homem é condenado. Porque o homem não dá conta de seguir a lei e o mandamento completo de Deus. Então, quando era no fim, o homem ia na porta do céu, Satanás acusava ele, ele voltava para trás. Então é por isso que Deus usou essa misericórdia e mandou Jesus para poder entregar o seu corpo e derramar o sangue para lavar as nossas vestes e purificar no sangue do Cordeiro. Amém? Então todo que for lavado no sangue do Cordeiro, ele receberá a graça de Jesus. Amém? Para a salvação, porque senão, ao contrário, ninguém entra no céu. Amém? Receba aí, eu estou pregando essa mensagem, não é porque a humanidade não sabe, não, que todo mundo conhece o Evangelho, mas se essa dona que estava falando na internet, pedindo as pessoas para tirar isso da memória dela, que foi entrado na memória dela, que Jesus foi batizado. Por que Jesus foi batizado, sendo que o batismo era remissão dos pecados? Jesus não tinha pecado. Então eu estou fazendo essa pregação para poder vocês mandar aí nas internet para que essa mulher possa tirar isso da cabeça, compreendeu? Então é isso aí, meu amado. Foi por isso que Jesus foi batizado. Foi porque, para cumprir a justiça completa, como ele falou para João, deixamos por hora, cumprimos a justiça completa. João cedeu e batizou Jesus. Mas por quê? Porque Jesus sabia que ele tinha saído do seio da mãe dele, que a mãe dele era nascida do pecado do pai e da mãe dela. Porque Maria tinha pai e tinha mãe. E o pai e a mãe de Maria não nasceu pelo Espírito Santo, foi nascido pelo pecado da tribo de Davi. Amém? Então foi por isso que toda criança tinha que ser purificado ao 8º dia na igreja. Então Jesus também foi apresentado no 8º dia, pelas mãos dos velhos semelhão. No 8º dia ele foi apresentado para se tornar cristão de Deus na presença dos homens. Amém? Porque tudo de Deus tem que ter testemunha. Receba aí. E quem ouvir essa palavra, passa ela
compartilha ela para seus amigos, para todas as pessoas, até que chega nessa personagem que está desejando a saber essa resposta. Porque Jesus foi batizado no batismo das águas, da remissão dos pecados, e sem que Jesus não tinha pecado. Você sabe me explicar? Eu vi uma personagem falando na internet. Você sabe me explicar isso aí? Então eu estou explicando, pregando essa passagem para que possa abrir a memória dela, para ela tirar isso da memória dela, porque senão ela comete a ter pecado de ficar murmurando. Porque João Batista, quando João Batista falou, Senhor, eu que tenho que ir ao Senhor vem a mim, Jesus falou, João, deixamos por hora, cumprimos a justiça completa, João cedeu. João não ousou interrogar Jesus mais, por que então que ele não tinha pecado, ele estava sendo batizado. João aceitou aquela palavra de Jesus e foi batizado. Então assim somos nós. Nós viu a palavra, Jesus mandou batizar, vamos ser batizados, porque Jesus só fez o que ele sabe, porque outro não sabe como Jesus sabe, porque ele é o soberano, Rei dos reis, Senhor do Senhor. Ele é o Rei dos reis, ele é o Jesus de Nazaré, que foi nascido para salvar todas as nações. Todo que crê nele não ficará confundido. No último dia ele ressuscitará ele das trevas. Amém? Então, acredita em Jesus e não passa a duvidar, porque se Jesus foi batizado, é porque ele sabia que precisava de ser batizado. Não precisa de nós interrogar, perguntar a Jesus por que ele foi batizado. Então eu estou dando a explicação, porque esse é o que todos os pregadores sabem. Porque toda criança no seio da mãe, ela é pagão. Jesus não era pagão pela parte do verbo divino, mas pelo lado do sangue da mãe dele, ele nasceu pagão, entendeu? Quando no 8º dia ele teve que ser apresentado na igreja, do mesmo tipo das outras crianças do pecado, pela mão do velho semelhão. E então Deus falou que ele só morreria quando ele apresentasse aquele Rei dos reis, Senhor de meu Senhor. Então ele foi apresentado no 8º dia também, Jesus, igual às outras crianças, porque no seio da mãe dele, que ele foi criado, a mãe dele era do ser pagão, que era do ser do pecado, da descendência de Davi. Porque todas as descendências vêm nascendo pelo pecado, só Jesus que não. Mas Jesus teve que ser gerado no ventre daquela mulher que era do pecado. Ah, mas Maria não tinha pecado, mas ela tinha o pecado do pai e da mãe. Ela tinha a mancha do pecado da mãe. Ela só foi tirada a mancha do dia que ela foi apresentada ao Senhor na frente de Deus, para poder ser purificada e apresentada como cristã de Deus. A criança, quando ela nasce, ela só é chamada cristã de Deus no momento que você apresenta ele na presença de Deus. Aí Deus se torna ele como cristão de Deus. Amém? Glória, glória. Recebei.